Muito bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Prazer estar falando com vocês aqui mais uma vez. Para quem não me conhece, meu nome é Wellington Assis, tá? Trabalho como arquiteto de soluções na Cisco, responsável por toda a parte de networking, wireless, switching, SD Access, Catalyst Center, Meraki, SD-WAN. Tem o CC Wireless, CWNE. E hoje eu vou dar continuidade na parte 1 do vídeo de Catalyst Wireless 900 mais Cisco Eyes. Lembre-se que o Sysquaz ele integra com o Meraki também, tá, pessoal? Então, apesar de eu estar falando do Catalyst 9800 aqui, tudo que eu vou falar também funcionaria com o Meraki, tá bom? Nesse vídeo a gente vai falar sobre a importância dos Sysquaz na segurança da rede, métodos de autenticação com mais detalhes, né? Funcionamento da autenticação, autorização, protocolos e uma série de pontos aí bem importantes que vão complementar aí muito para vocês no dia a dia em relação ao conhecimento. Tá legal? Então, antes de eu seguir aqui, queria que vocês se inscrevessem no canal, dessem like nesse vídeo, que é muito importante para mim aí poder produzir cada vez mais conteúdo para vocês. Perfeito? Então vamos lá. Seguindo a nossa agenda, a importância dos squads na segurança de rede, tá? A gente vai falar sobre esse tema aqui hoje, já a parte 2, né? E dentro desse tema a gente vai falar sobre as integrações e políticas aplicadas via squads, vou reforçar a questão da arquitetura novamente, né? Para quem não viu o vídeo 1 lá, eu explico toda essa parte de arquitetura, mas vou relembrar aqui. As credenciais que eu posso utilizar para autenticação, a fiabilidade do certificado e os métodos de autenticação de uma maneira fácil, tá? A ideia aqui, pessoal, é abstrair a complexidade de tudo isso e trazer mais facilidade para que vocês possam entender de uma maneira simples como funciona os métodos de autenticação, como funciona a validação e tudo isso. Perfeito? Integrações e políticas de AIS. Lembrando que o AIS, pessoal, é o nosso servidor central de NAC. Então ele é o responsável por fazer toda a parte de validação da autenticação na rede wireless, autenticação na VPN, autenticação na rede cabeada. Então, é o elemento central que vai fazer toda essa parte de autenticação, autorização e validação, por exemplo, de anti-malware instalado, antivírus e tudo isso. Perfeito? Então, é o elemento central que vai fazer todo o controle de acesso à infraestrutura. Uma vez que o WISE fez todo esse controle, ele permite ou nega o acesso do dispositivo à infraestrutura. E o WISE, pessoal, ele consegue fazer integrações, por exemplo, com bases externas, Azure Active Directory, que é o Entra ID, né? ADs on-premises, SQL Server, toda a parte de integração com bases externas de identidade, inclusive com tokens também de MFA. Perfeito? Ele também tem uma autoridade certificadora interna também, que eu vou explicar mais adiante, né? E ele consegue também fazer aí integrações com logo único, né, com outras plataformas. Perfeito? Na parte de autenticação via 802x, autenticação via Captive Portal, via MAC Address, Profile, como eu falei para vocês, autorização, distribuição de ACLs dinamicamente, distribuição de VLANs, redirecionamento de URL. Então ele é um elemento central aí na infraestrutura também, perfeito? Dessa parte de controle de acesso. A arquitetura do WISE, rapidamente, relembrando já do vídeo 1, então basicamente o WISE ele tem 4 tipos de personas, a gente fala, né? Então, ele pode trabalhar como um Policy Admin Node, basicamente é um painel central de administração do WISE, onde nele eu controlo todos os elementos que estão ali dentro da minha infraestrutura, né? Todos os Policy Nodes. O Monitor, que basicamente é o elemento que recebe os logs da infraestrutura e gera os relatórios. Policy Server Node, que é o que vai fazer o enforcement das políticas nos equipamentos, nos switches, na controladora Wi-Fi, nos equipamentos da Meraki, por exemplo. Ele é o elemento que vai fazer esse enforcement. PXGrid Controle é que eu consigo compartilhar os dados com os usuários da Cisco, com elementos terceiros, com o ACI e assim sucessivamente. O WISE em modo standalone, pessoal, basicamente ele concentra essas 4 funções, tá? Mas normalmente a gente vai trabalhar em projetos onde essas personas são distribuídas. Então, a gente vai ter caixa, por exemplo, que faz a função de admin e monitoring, outras caixas que vão fazer a função de PSN, basicamente tendo distribuição. Um ambiente distribuído, ele pode ter uma caixa com admin, uma caixa com monitor, uma caixa com PSN e uma caixa com o PXGrid Controller. Mas, Wellington, eu posso concentrar duas funções na mesma caixa? Sim, você pode. Ambientes menores, você pode concentrar as 3 ou as 4 funções dentro da mesma caixa. Isso vai de acordo com o projeto. Legal? No caso aqui, o que a gente vai abordar? Basicamente, as configurações são feitas pelo Policy Admin Node e ele vai replicar as configurações pro PSN, Policy Server Node, e o Policy Server Node é que vai fazer o enforcement nos suites e que vai fazer o enforcement na controladora Wi-Fi na rede wireless, perfeito? Então a controladora e os switches, elas falam basicamente com Policy Server Node
que é o elemento que faz o enforcement de políticas na infraestrutura Wi-Fi e na rede cabeada. Legal? Cenário comum de implementação do WISE. Então eu posso ter lá dois elementos como admin e monitoring, tá? Perfeito? E dois elementos como PSN, por exemplo, tá? Isso aqui é só um exemplo, tá, pessoal? Depende da escala também. Wellington, o admin monitor poderia ter um PSN aqui dentro? Poderia para cenários bem menores, tá? Perfeito? Note que é um ambiente distribuído, a gente chama. Imaginando que eu tenho dois servidores dedicados como os Policy Server Node. Como é que vai ser a interação dessa infraestrutura? Basicamente, o que eu configuro no admin, ele replica para o Policy Server Node, e o Policy Server Node é o responsável por fazer a validação de credenciais no Active Directory, por exemplo, e ele é que vai operar como servidor Radius. E aí as controladoras dos switches falam com esse Policy Server Node via protocolo Radius, perfeito? E validam as credenciais dos equipamentos que estão autenticando na rede Wi-Fi, de acordo com o protocolo, obviamente, né? Os equipamentos que estão autenticando na rede cabeada, por exemplo. E aqui eu tenho um exemplo. Possível autenticar com essa ID corporativa e certificado digital. Basicamente, autentico no SID, manda para a controladora repassa essa informação do WISE para o WISE. O WISE vai ser o responsável por validar esse certificado e permitir ou negar o acesso. Então, basicamente, essa é a comunicação. Depois a gente vai dar detalhes explicando cada um dos protocolos. Feito? Mas, Wellington, quais são as credenciais possíveis que eu posso usar para autenticar em uma rede Wi-Fi ou rede cabeada? Basicamente, pessoal, a gente tem quatro possibilidades aqui. A primeira possibilidade é você usar o Active Directory e as credenciais de usuário ou máquina. Como é que seria isso? Vamos imaginar que você tem um Active Directory, tá? O domínio ele é wsys.lab. É o domínio interno. Você tem dois tipos de credencial, credencial de máquina e a credencial de usuário. Qual que é a diferença? Basicamente, quando eu coloco uma máquina no domínio, adiciono essa máquina dentro do domínio, nativamente ela vai receber uma identificação dessa máquina. Que identificação é essa? Por exemplo, a identificação que no domínio WSys Lab, essa máquina ela tem um nome PC01. Então essa credencial ela só é de conhecimento, pessoal, do Active Directory do computador. Então ela é credencial muito segura para a gente utilizar, por exemplo, numa autenticação. Logicamente não mais seguro que o certificado digital, que é o próximo método que eu vou comentar aqui, mas ela é uma credencial que somente o AD e a máquina têm conhecimento. Perfeito? A outra credencial é a credencial de usuário. Então, onde eu identifico o usuário. Usuário 1, usuário 2, usuário 3. Note que no mesmo computador, numa mesma máquina que tem a sua credencial, eu posso ter múltiplos usuários. Ou seja, quando eu logo com o meu usuário na máquina, é o usuário 1, quando outra pessoa loga na máquina é o usuário 2, mas a credencial da máquina ela é uma só. Só vou variar com a credencial de usuário. Então eu posso, para conectar na rede Wi-Fi ou na rede cabeada, utilizar uma credencial de usuário ou uma credencial de máquina. Perfeito? Note que a credencial de usuário ela pode ser compartilhada. Eu posso passar a senha para outras pessoas e conectar o usuário usando a credencial de usuário. Já a credencial de máquina, como somente o Active Directory a máquina tem conhecimento, eu não vou conseguir passar essa credencial para outras pessoas, por exemplo. Perfeito? Outro método é o método de autenticação usando o certificado digital. Pô, Elton, como assim certificado digital? Certificado digital, pessoal, é uma credencial muito mais segura para a gente poder autenticar dispositivos dentro da infraestrutura. Então vamos imaginar que eu tenho um domínio interno, novamente, wsys.lab, e eu tenho uma autoridade de certificação. Essa autoridade de certificação, ou Certificate Authority, ela consegue distribuir certificados para os meus equipamentos. Certificado de máquina, certificado de usuário, e esse certificado eu consigo utilizar ele para fazer a autenticação na rede Wi-Fi e na rede cabeada. Então, ao invés de eu ter uma credencial de usuário e senha, por exemplo, agora eu tenho um certificado digital que ele foi emitido por uma autoridade certificadora confiável, de dentro do meu domínio. Isso faz com que, numa situação de autenticação, eu consiga validar aquele certificado que de fato ele foi emitido pela minha autoridade do meu domínio. Isso garante muito mais confiabilidade na autenticação que eu estou usando dentro da minha infraestrutura, tanto para o usuário quanto para a máquina. Perfeito? Porque agora eu não estou usando somente a credencial, estou usando uma validação a mais que é o certificado digital em si. Perfeito? Terceiro método,
Autenticação via MAC address ou profile. Basicamente, quando eu conecto um dispositivo, seja uma impressora, uma câmera, um dispositivo móvel, eu consigo fazer uma autenticação via MAC address ou profile. MAC address é basicamente só a validação do MAC em si, MAC address A, B ou C, e o profile eu vou validar mais informações. Por exemplo, será que de fato ela é uma impressora? Deixa eu ver essa informação do DHCP. Deixa eu ver essa informação do Radius. Deixa eu ver essa informação do HTTP. Eu vou conseguir perfilar, ter mais detalhes daquele dispositivo para eu ter certeza que é um equipamento válido, que é aquele modelo que eu uso dentro da minha infraestrutura. Perfeito? E por último, um portal captivo, né? Que é onde você pode distribuir uma autenticação para um visitante. O visitante pode chegar lá, se registrar, fazer um autorregistro, já ter acesso à infraestrutura, ou por meio de um sponsor. O que seria sponsor? Eu cheguei lá, uma recepcionista, ou a pessoa que está me recebendo, vai criar o usuário para mim e permitir o acesso à rede, ou eu vou me registrar e alguma pessoa vai aprovar. Então, eu tenho várias formas de conectar minha infraestrutura ou me registrar automaticamente e acessar a infraestrutura de forma automática. Isso aí vocês vão entender cada detalhe mais à frente, perfeito? É importante, pessoal, antes da gente começar a explicar cada protocolo de autenticação, eu comentei da parte do certificado digital, certo? É importante a gente entender uma coisa que é a relação de confiança, tá? Poxa, olha, como assim relação de confiança? Eu não falei para vocês que a gente tem autenticação via credencial de usuário, tem autenticação via certificado digital, mas existe uma coisa importante que a gente precisa entender antes de entender os protocolos de autenticação, que é a relação de confiança. Como assim a relação de confiança, Wellington? Imagina que eu tenho um domínio interno chamado wsys.lab, certo? Esse domínio ele é de uma autoridade certificada privada, ou seja, é do meu domínio, é de minha posse, eu sou o responsável. Essa autoridade certificadora, ela consegue distribuir certificados para as minhas máquinas, ou seja, para as minhas máquinas do domínio, as máquinas que eu tenho controle. Quando eu distribuo um certificado para essas máquinas, ela vai ter o certificado dela, a credencial dela, e ela também vai ser sinalizada com a seguinte informação: olha, qualquer certificado emitido pela CA-WSIS.lab, você, máquina, tem que confiar também. Pô, legal, então a máquina tem essa informação. Ela tem o certificado emitido pela CA interna, WSIS.lab, e ela foi instruída a confiar nos certificados que sejam emitidos para servidores que também sejam emitidos para servidores, eh, sejam emitidos pela CA WSIS.lab, tá, para servidores externos que ela vai autenticar. Seja, por exemplo, um servidor web, seja, por exemplo, um servidor de políticas, por exemplo. Então aqui a nossa CA enviou um certificado também para o WISE, tá? Então os dois têm um certificado. Quando o certificado do WISE ele é emitido por uma entidade privada, no caso da WSIS.lab, e o certificado da máquina de domínio é emitido por uma entidade privada também, no caso da WSIS.lab, eu tenho algo que a gente chama de relação de confiança. Então um confia no outro. E quando você vai autenticar na rede Wi-Fi, essa relação de confiança ela é importante. Por quê? Para não dar aquele erro de certificado. Às vezes você está conectando numa rede 802.1x com o usuário e senha, aparece lá, você quer confiar no certificado do servidor? É porque o seu smartphone, pessoal, naturalmente ele não vai conhecer a sua CA interna, entende? Ele só vai conhecer a sua CA interna se ele for gerenciado pelo seu ambiente corporativo. Mas muitas vezes a gente tem smartphones externos, smartphones do funcionário. Ele não vai conhecer a sua CA interna para ter essa relação de confiança, por isso que ele vai aprender a apresentar aquele erro. Então, esse conceito é muito importante, tá bom? E a gente vem para outro conceito, que é a parte da CA pública, tá? O que seria essa CA pública, Wellington? Imagina que todo o site que a gente acessa hoje na internet, um UOL, um Google, que a gente tem uma transação HTTPS, uma transação criptografada, uma transação segura, existe um certificado que ele foi emitido por uma CA pública, CertSign, GoDaddy, DigiCert, Amazon, para os servidores dos sites que a gente está acessando. Então, quando eu acesso, por exemplo, o site de um banco, por exemplo, aquele site ele tem um certificado público emitido por uma CA pública. E por que esse certificado público, Wellington? Para justamente tanto a máquina do domínio quanto o meu smartphone, ele ter, eles
Vocês terem a possibilidade de confiar nesse certificado emitido por essa CA pública, tá? Então você tem uma relação de confiança entre uma autoridade certificadora pública, que emite somente certificados, tá? Ela não está dentro do meu Active Directory, ela só emite certificado para os servidores, e as máquinas do domínio e os smartphones também, perfeito? Então, nesse caso aqui, essa mesma CA pública, ela também pode emitir um certificado para o WISE, tá? E aí o WISE, quando eu vou fazer uma autenticação na rede Wi-Fi ou na rede cabeada, ele vai enviar esse certificado público, né, assinado por uma CA pública e válido, tanto para o smartphone quanto para a máquina do domínio. Então, ambos vão ter relação de confiança. Tá, Wellington, mas e o certificado da máquina? Ele precisa necessariamente ser público? Não, pessoal. Porque quando a máquina mandar o certificado dela assinado por uma CA interna, o WISE confia naquela CA interna. E quando o WISE mandar o certificado dele assinado por uma CA pública, o dispositivo confia naquela CA pública. Só que o dispositivo ele não vai apresentar erro, nem a máquina do domínio e nem o smartphone, tá? Inclusive, esse é o melhor dos casos para esse tipo de projeto. Tá, Wellington, mas como é que eu sei que esse certificado foi assinado por uma CA pública? Vou mostrar um exemplo para vocês aqui, tá? Rapidamente. Esse aqui, pessoal, estou no site do UOL, tá vendo? Eu vim aqui no site do UOL, tá mostrando que a minha conexão é segura, HTTPS, tá? E eu vejo que o certificado é válido, tá vendo? E esse certificado do UOL, esse certificado do UOL, ele foi assinado aqui por, ele foi assinado, tá vendo? Emitido por uma autoridade certificadora da Amazon, tá vendo? Então a minha máquina, por natureza, ela já confia nessa autoridade certificadora Amazon, porque é uma autoridade certificadora pública. Então tanto o smartphone quanto o computador vão confiar nesse certificado. Então toda vez que eu acesso um website, basicamente ele manda o certificado, eu crio uma transação segura, uma confiabilidade entre os dois. Da mesma maneira, quando você vai autenticar numa rede Wi-Fi com 802.1x, por exemplo, existe uma troca de certificado. Uma troca de certificado entre o WISE e o dispositivo, tanto a máquina quanto o smartphone. Para quê? Para ter essa relação de confiança. Por isso que quando você faz um projeto com autenticação entre os X e você conecta o seu smartphone e você está usando a sua senha interna, vem aquele erro de, o certificado não é confiável. Porque aquele smartphone, por exemplo, que você trouxe da sua casa, ele não está sendo gerenciado pela companhia, ele não recebeu o certificado interno, ele não tem a relação de confiança. Por isso que esse tipo de projeto, pessoal, é interessante a gente sempre usar certificados públicos na PSN, né? Se a gente for autenticar dispositivos externos, né? Para ter essa relação de confiança tanto para o 802.1x como para o portal de visitantes que eu vou explicar mais à frente. Tá legal? 802.1x, relembrando, tá, pessoal? Autenticação 802.1x, como é que funciona? Eu tenho um suplicante, esse suplicante ele vai mandar as credenciais dele para o access point, tá? A gente vai ter o protocolo 802.1x rodando entre a controladora, né, e o suplicante. Entre a controladora e o WISE a gente usa o protocolo RAIDs, tá? E entre o WISE e o dispositivo a gente usa o protocolo EAP, que aí tem os métodos de autenticação que eu vou explicar mais à frente. Legal? Como é que funciona essa parte de autenticação, né? Então, basicamente, o dispositivo vai lá, manda uma solicitação para autenticação via 802.x, independente do dispositivo. O switch, o access point, o firewall, ele é um cliente Radius. Ele vai repassar essa informação via Radius para o Cisco-wise nesse caso aqui. O Cisco-wise vai enviar o certificado para ter uma relação de confiança, tá? O dispositivo ele pode confiar ou não naquele certificado. Depois o dispositivo vai mandar as credenciais e o WISE vai mandar um Access Accept ou Access Reject, além da VLAN, da ACL e da Group Policy ali, no caso de microsegmentação. Depois, basicamente, eu tenho um controle de sessão. A hora que a sessão ela foi iniciada, a hora que a sessão ela foi terminada. Perfeito? Explicando um pouco dos métodos de autenticação. Tá, Wellington, entendi que a gente tem autenticação via usuário, autenticação via certificado, entendi que tem uma relação de confiança entre o dispositivo e o servidor de autenticação, que pode ser um certificado público ou um certificado privado. Mas quais são os métodos de autenticação que a gente tem? Vou explicar aqui os métodos mais comuns, tá, pessoal? Então a gente tem, por exemplo, o EAP-PIP. Como é que funciona o EAP-PIP? Então,
Em linhas gerais, estou abstraindo da parte dos debugs ali, do detalhamento, tá? Mais para explicar fácil e direto para vocês entenderem, tá? Perfeito? Aqui eu tenho o seguinte cenário: eu tenho o meu smartphone, eu tenho o meu laptop, tenho o meu smartphone. E aqui eu tenho um WISE com o certificado público ou privado, tá? Se for público, o smartphone, se ele não é gerenciado pelo domínio, ele vai confiar naturalmente. Se for privado, aí eu teria que ter o certificado instalado para ter aquela o certificado da CA instalado para ter aquela confiabilidade, tá? Se eu não tiver no dispositivo, ele vai apresentar um erro de certificado. Então aqui ambos estão falando: olha, eu quero me conectar usando EAP-PIP, que é um protocolo basicamente de validação de credenciais, tá? O dispositivo, a controladora ou switch vão receber, isso pode ser um Access Point Merak também, tá? E vai repassar para o WISE. O WISE vai falar: olha, obrigado, controlador, deixa me falar com o Active Directory para validar o seu acesso. Porque aqui eu estou usando basicamente a credencial de usuário ou de máquina. Perfeito? O WISE, antes de validar as credenciais, ele fala o seguinte: bom, deixa eu compartilhar o certificado com você, smartphone ou máquina do domínio, para a gente estabelecer primeiro uma relação de confiança e criar um túnel criptografado onde a gente vai trocar as nossas credenciais para que nenhum sniffer ali no meio consiga ter visibilidade disso. Então aqui a gente já tem a primeira comunicação de relação de confiança. Então a ISE vai lá, manda o certificado, e o smartphone, se o certificado do ISE for público, ele nativamente vai falar assim: olha, eu confio, não vai apresentar nenhum erro, perfeito? Se o certificado for de uma CA interna que o smartphone não confia, ele vai mostrar aquele erro. Você quer continuar? Por quê? Porque não existe uma relação de confiança. Quando você clica em continuar, você cria aquela relação de confiança. Por isso, pessoal, que em projetos é importante a gente trabalhar com certificados públicos, para a gente já ter essa relação de confiança por natureza. Lógico, não estou descartando o cenário de certificado privado, tá, pessoal? Mas hoje eu indicaria esse tipo de projeto porque a gente tem vários dispositivos se conectando na infraestrutura Wi-Fi hoje. Então é importante que essa confiabilidade ela já seja nativa, tá bom? Então o dispositivo vai lá e fala: olha, a máquina do domínio eu confio, o dispositivo vai falar: eu confio também, no caso de ser a pública. Se for interno, ele vai trazer um pop-up perguntando, perfeito? Bom, o dispositivo vai falar: olha, eu confio em você, vamos criar um túnel de segurança para trocar as nossas credenciais, para que ninguém consiga coletá-las aí over the air, por exemplo. Opa, vamos lá. Aí eles criam um túnel, tá, com esse módulo EAP-PIP, e aí o dispositivo vai mandar assim: olha, esse é o meu nome de usuário, usuário 01, senha XPTO. Ou ele vai mandar a credencial de máquina. Essa aqui é a minha credencial de máquina. Máquina host 01, senha tal, que só o Active Directory e a máquina vão saber. Importante saber que a gente pode autenticar com a credencial de máquina ou de usuário nesse caso aqui. Entre os dois, Wellington, qual que seria mais seguro nesse ponto aqui? A de máquina, obviamente, tá, pessoal? Porque só o Active Directory, o, só o Active Directory e a máquina tem conhecimento, perfeito? Deixe-me verificar com o Active Directory. Opa, o Active Directory vai falar que as credenciais estão ok. Legal. ISE, as credenciais são válidas. Vai avisar o dispositivo, Access Accept, né? E aí depois a controladora vai permitir, o WISE vai mandar para a controladora o seguinte: olha, esse dispositivo ele pode acessar a rede e a VLAN dele é a 80. O que, que o dispositivo vai receber? Vai receber IP na VLAN 80. Note, pessoal, que o DHCP, o DNS, só entra depois de toda essa validação. Porque toda essa comunicação de autenticação ela é na camada 2, tá? Então, basicamente, em nenhum momento aqui o usuário pegou IP, ele acessou o DNS. Só estou trocando informações na camada 2 ali, trocando o certificado, trocando as credenciais. E uma vez que eu validei tudo isso, aí eu permito o acesso na VLAN específica, tá bom? Tá, olha, então, mas como é que seria essa configuração na máquina? Tá vendo que eu já coloquei o WPA3 Enterprise aqui, que eu já expliquei para vocês os benefícios do WPA3, perfeito? Dentro da máquina, a gente tem a autenticação das propriedades daquele SSID. Então, esse aqui é o SSID. .1x Flex DNA WPA3. Qual que é o modo de segurança? WPA3 Enterprise. Por que Enterprise? Porque é uma autenticação 802.x. Tipo de criptografia? AES. É a criptografia que eu estou utilizando ali nessa comunicação. Ou, depois que eu já me conectei em infraestrutura, a criptografia que eu estou utilizando ali para a comunicação entre access point e dispositivo. Modo de autenticação. Aqui é onde eu seleciono PIP.
PIP, eu vou trabalhar desse modo que eu expliquei para vocês. IP-TLS com troca de certificado digital. IP-TLS eu vou explicar mais à frente. E o TIP também, que é um modo com validação de credencial e usuário. Note que, pessoal, EAP-PIP, autenticação de máquina ou usuário. Tá, Wellington, onde eu determino isso? Aqui a gente tem um exemplo. Eu clico aqui em Advanced Settings. Aqui eu consigo especificar o modo de autenticação. Autenticação de usuário ou de computador. Ou de usuário ou computador. Tá, Wellington, como é que funciona a autenticação de computador? Quando você liga a máquina, pessoal, e você deixa a máquina parada sem você logar na máquina, ali é onde você tem a credencial do computador que ela é enviada para a rede Wi-Fi. Por exemplo, a credencial host 01. Então, se você ligar a máquina agora, deixar ela parada e ela tiver um SSID salvo dentro dela, e lá dentro dessa SSID estiver Computer Authentication, essa máquina ela já vai se conectar à rede Wi-Fi nesse estado, sem nenhum usuário ter logado ainda, perfeito? Quando você coloca User or Computer, o que vai acontecer? Quando você ligar a máquina e ela estiver parada, ela vai mandar a credencial de máquina. Quando você logar nela, ela vai mandar a credencial de usuário. Mas isso é um ou, eles não estão autenticando ao mesmo tempo. Perfeito? Tá, Wellington, e se eu deixar somente o usuário? Aí somente quando você logar na máquina que você vai ter a autenticação. Perfeito? São essas diferenças desses modos de autenticação. Legal? E aqui é onde eu coloco nas autenticações, nas propriedades de EAP, tá? Deixa eu limpar aqui. As propriedades de EAP é onde eu especifico, por exemplo, olha, conecte somente a esses servidores que tiveram um certificado emitido por essas autoridades certificadoras. Então eu consigo especificar isso. Se eu não especificar, o que ele vai fazer? Imagina que a máquina, pessoal, ela tem uma base de autoridades certificadoras. Por exemplo, Amazon, GoDaddy, DigiCert, CertSign, e ela já confia naqueles certificados por natureza. Então aqui ela tem uma base de certificados, perfeito? E aqui ele está mostrando para notificar o usuário se for um certificado que ele não confia, perfeito? Por isso, quando você distribui uma group policy para suas máquinas, o ideal é você travar tudo isso. Para que, por exemplo, quando alguém clonar o SSID e tentar fazer um ataque man in the middle, você basicamente tem uma relação de confiança ali por natureza. Bom? E por último aqui você seleciona o que a gente chama de inner method, tá? Então nesse caso aqui, no túnel que eu mostrei ali anteriormente, o que a gente está usando é o EAP MSChap V2, que nada mais é que validação de credenciais de máquina ou de usuário. Pô, Wellington, mas eu poderia mandar um certificado dentro desse túnel? Poderia sim, usando o EAP-TLS como método interno, tá? O método interno é o que a gente troca aqui dentro, perfeito? O mais comum é usuário e senha, tá bom? Ponto 2 é a PTLS com autenticação de máquina ou usuário. Bom, aqui eu tenho uma máquina do domínio. Wellington, poderia ser um smartphone corporativo que eu gerencio, eu tenho todo o controle? Poderia também, tá bom? O que vai acontecer? Basicamente é o mesmo processo, tá, pessoal? O único ponto aqui é que eu não vou criar um túnel, tá? Basicamente, quando o WISE mandar o certificado para a máquina vai falar assim: olha, eu confio nesse certificado. E a máquina vai mandar o certificado dela, tá? O certificado que foi emitido por uma autoridade certificada, a certificadora WASIS.lab, tá? Então, o certificado foi emitido para a máquina, um certificado interno do meu domínio interno, que o WISE tem confiança. As máquinas do meu domínio não precisam ter certificado público, tá? Mas a nível do WISE, a nível de servidor de autenticação, tá? Não, senão ficaria inviável escalar operacionalmente, porque todo certificado público tem um custo. E aqui, a máquina está confiando e a máquina mandou o certificado. Uma vez que ela mandou o certificado, o WISE ele consegue fazer algumas validações daquele certificado, tá, pessoal? Então ele consegue fazer uma validação que se aquele certificado já expirou, se aquele certificado ele foi revogado, dentro da autoridade certificadora, tá? Nesse caso aqui, a autoridade certificadora falou: olha, o certificado ainda está válido, suas credenciais são válidas. E aí o WISE vai lá e permite o acesso. Note que o EAP-TLS só tem uma troca de certificados ali, porque a relação de confiança está do lado da máquina, está do lado do WISE, perfeito? Por isso que eu não crio aquele túnel seguro ali nessa transação, porque já tenho uma checagem ali muito segura de quem emitiu o certificado tanto para a máquina quanto para o WISE, perfeito?
Tá, olha, então como é que eu faria essa configuração se eu fosse configurar na máquina ou se eu estiver fazendo um laboratório aqui? Basicamente, tipo de autêntica tipo de segurança, né, WPA3 Enterprise, tipo de criptografia AES, método de autenticação. Dentro da máquina eu coloco lá EAP-TLS, ou seja, eu estou sinalizando que é uma autenticação puramente com certificado digital, perfeito? Não é usuário e senha, não é credencial de máquina, não é credencial de usuário, é puramente troca de certificados, tá bom? Certificado foi emitido pela CA, mando para o AIS manda o certificado dele e assim sucessivamente, perfeito? E aqui eu consigo também especificar User Authentication, Computer Authentication. Tá, White, mas você falou que não é credencial de usuário e máquina. É a credencial do certificado aqui, pessoal. Que pode ser um certificado de máquina ou um certificado de usuário. Perfeito? E aí, aqui onde eu seleciono, tá vendo? Propriedades do certificado. Usar o certificado desse computador, que pode ser um certificado de usuário ou um certificado de máquina, como eu expliquei para vocês anteriormente. Aqui nessa configuração, ele também vai ter as CAs que ele confia, tá? Então, por exemplo, ele vai ter as CAs que ele vai confiar ou não nesse processo de autenticação. Perfeito? E a PTLS com autenticação de máquina e usuário corporativo mais postura, tá? Então aqui já seria agregando a parte de postura. Então, basicamente o processo é o mesmo, tá? Eu quero me conectar usando EAP-TLS. A máquina, ela é uma máquina do domínio, tá? E ela tem o NConnect, aqui Security Client, tá? Já instalado na máquina. Vai fazer todo o processo de autenticação. Eita, um pouco fora de ordem aqui. Vai fazer todo o processo de autenticação, tá? Que eu expliquei lá anteriormente. Troca de certificados, validação. E nesse primeiro momento, uma vez que ele validou as credenciais e certificado, o que o WISE vai fazer? Bom, eu ainda não sei o estado daquela máquina. O estado ele é desconhecido. Será que ela está com o anti-malware instalado? Será que ela está compliance com a minha infraestrutura? O que eu vou fazer? Eu mando para a controladora uma VLAN 70 ou uma ACL de quarentena, uma ACL de redirecionamento. Eu mando uma VLAN 70 mais a ACL de redirecionamento, tá? Para que o Security Client ou o NConnect veja que ele vai entrar em estado de postura, ele precisa mandar essas informações da máquina para o AIS. E aí, nesse momento que a máquina está nesse estado, o NConnect ou o Security Client, tá? Desculpem aqui, tá, pessoal? Hoje já é Security Client. Ele vai detectar automaticamente essa URL que veio do AIS e vai falar o seguinte: opa, essa URL que veio do WISE é uma URL para eu mandar as informações de postura, para eu mandar as informações dessa máquina para ele. O que ele vai fazer? Mandar essas informações, ó, o anti-malware X, é, os patches são XYZ, e o WISE vai ter uma política dentro dele onde ele vai olhar. Será que os patch críticos estão instalados? Será que o anti-malware desses vendors estão instalados? Então essa é a política de compliance para a infraestrutura. Uma vez que o dispositivo esteja em conformidade, o que o WISE vai fazer? Olha, a sua VLAN é a 80, você tem acesso a toda a infraestrutura e vai mandar uma ACL permitial para a controladora permitir todo o acesso à infraestrutura. Se ele não tiver compliance, o WISE vai fazer? Mandar uma série de posture remediation, ou seja, uma série que ele só tem acesso aos servidores específicos para ele fazer a remediação, ou vai bloquear o acesso à infraestrutura, tá bom? Tá, ué, então, mas legal. O IAPTLS, certificado digital na autenticação, mais a postura depois. Mas eu poderia fazer com PIP também? Por exemplo, com consultor? Poderia, pessoal. Você poderia, por exemplo, chegar um consultor no SSID de consultor, por exemplo. Ele vai tentar se conectar lá com o usuário e senha do Active Directory. Então, o consultor ele tem um usuário no AD. Ele vai tentar autenticar com a máquina dele dentro do AD, certo? Vai ter toda aquela transação que eu expliquei, tá? O WISE vai mandar o certificado dele, a máquina vai confiar ou não naquele certificado, vão trocar as credenciais dentro de um túnel, para que não tenha visibilidade, não possa fazer um sniffer ali e ver essa informação. E o WISE ele vai determinar se ele vai permitir ou não acesso à rede, mas primeiro ele vai redirecionar aquele consultor para uma página para ele rodar uma postura. Então a gente chama isso de checagem de postura temporária. Então, mesmo que a máquina do consultor ela não tenha o Security Client ou o NConnect instalado, Security Client e NConnect é a mesma coisa, tá, pessoal? Mas para NConnect é o nome antigo, Security Client é um novo nome. Basicamente, eu vou rodar um agente temporário de postura ali na máquina dele.
no próprio navegador, tá, para fazer essa checagem. E aí, uma vez que eu chequei, eu vejo se ele tem pelo menos um anti-malware instalado e aplico uma série, por exemplo, permite consultor e jogo ele numa VLAN 100, por exemplo. Então eu consigo ter esse controle ali dinamicamente de uma forma muito fácil, mesmo para as máquinas de consultores. Perfeito? Aqui eu tenho até o exemplo, tá? Se a máquina for compliance, ela acessa, se não. Wellington, poderia ter outras maneiras de fazer a checagem sem o Security Client? Sim, tem outras maneiras, tá, pessoal? Mas eu não vou explicar todas aqui. As mais comuns eu estou explicando aqui para que vocês tenham conhecimento, tá? A ideia aqui não ser um treinamento de AIS a fundo, e sim ter uma base boa para vocês terem conhecimento. Bom, smartphone. O que acontece com o smartphone? Poxa, Elton, eu não estou usando BIOD, eu não estou provisionando certificado para os smartphones, só quero autenticar com 802x com usuário e senha. O que normalmente acontece, tá? Então eu tenho um smartphone, conectei naquele SSID com 802x, um SSID mobile, por exemplo. O dispositivo vai falar, olha, eu quero me conectar nesse mobile SSID. Ele vai falar, eu quero me conectar usando, ele vai identificar que é uma rede 802x, tá? Vai tentar conectar usando credencial de usuário e senha primeiro. O que vai acontecer? Se for um certificado público, esse smartphone que eu não tenho controle já vai confiar. Se for um certificado privado, ele vai apresentar aquele erro. Usuário, você confia nesse certificado? Perfeito? E aí, uma vez que eu tenho essa primeira validação, basicamente, dentro do túnel seguro, eu vou mandar as minhas credenciais de usuário e senha. Essa aqui é a minha credencial de usuário. Essa aqui é a minha senha, perfeito? E a Wise ele vai validar aquela comunicação, permitindo o acesso a vilão 80, por exemplo. Perfeito? Wellington, é comum ter projetos com essa ID para smartphone? Sim, é comum, tá, pessoal? Então, nem sempre o cliente ele vai é, permitir que somente dispositivos corporativos se conectem na rede mobile. Alguns clientes, por exemplo, permitem que a rede mobile eu consiga pelo menos conectar com o usuário e senha, mas o dispositivo que autentica com o usuário e senha ele tem um acesso mais restrito, por exemplo, somente à internet. Já o dispositivo que conecta um smartphone corporativo, de gerência, por exemplo, do MDM corporativo, MDM é o dispositivo que gerencia os dispositivos móveis dentro da infraestrutura, tá? E aplica políticas a ele. Eles podem ter um outro perfil de acesso com acesso completo. Perfeito? Outro caso que a gente tem é o BIOD. Esse sim já é o BIOD de fato, tá, pessoal? Então, o dispositivo, ele quer se conectar na infraestrutura, certo? Vai validar as credenciais, usuário e senha, criou um túnel seguro. Só que aí, o WISE, ele também pode ser uma autoridade certificadora, tá, pessoal? Ele pode emitir certificados para os smartphones. Ou ele pode intermediar esse processo com uma CA também, tá? E uma vez que esse dispositivo ele autenticou com usuário e senha primeiramente, eu posso criar um fluxo de BIOD. O que seria esse fluxo? Uma vez que o dispositivo autenticou com usuário e senha, eu vou provisionar um certificado para ele, para eu garantir maior segurança na minha transação, ou seja, maior segurança na comunicação daqueles dispositivos de terceiros. Eles não vão conectar só com o usuário e senha, eles vão conectar com o certificado digital. Então, aí dentro do WISE, eu primeiro valido as credenciais, tá? Uma vez que eu validei as credenciais, eu jogo esse dispositivo numa VLAN 200, jogo uma CL de redirect para ele, e aí esse dispositivo ele vai ser registrado dentro do WISE, e o WISE pode provisionar um certificado para ele. Uma vez que ele provisionou um certificado, o que vai acontecer? Aquele dispositivo ele não vai autenticar mais com usuário e senha, ele vai autenticar com um certificado digital. Ou seja, a transação daquele dispositivo é muito mais segura. Isso vai evitar com que, por exemplo, ele fique compartilhando usuário e senha com todo mundo, por exemplo. E sim, eu tenho um controle do número de dispositivos que aquele usuário se conectou. Eu vou autenticar com o certificado digital que é mais seguro. Então note, pessoal, que tem várias maneiras para a gente se conectar à infraestrutura dentro do mesmo SSID. Perfeito? Um resumo dos protocolos de autenticação EAP, tá? Então a gente tem o EAP TLS, que eu expliquei para vocês, que é baseado em certificado, onde o servidor ele tem um certificado digital, no caso o WISE, o cliente tem um certificado digital, posso autenticar a máquina, posso autenticar o usuário, não posso autenticar os dois ao mesmo tempo, como eu mostrei para vocês. Não é baseado em túnel, ou seja, eu não vou criar um túnel criptografado ali para mandar, porque tem uma relação de confiança com os certificados já. NConnect ou Security Client aqui tá obrigatório não. Consigo autenticar com o Entra ID? Sim, você consegue. EAP-PIP. Esse aqui já é a autenticação. O servidor ele manda o certificado dele, tá?
com base no certificado do servidor é criado aquele túnel seguro. A autenticação do cliente é baseado em credenciais basicamente, tá? Credencial de usuário e senha, credencial de máquina. Posso trocar um certificado? Pode também, mas é menos comum. Autenticação de máquina ou usuário não permite a autenticação dos dois. E a PTTLS. O EPTTLS, pessoal, é muito usado quando a gente tem o Entra ID, por exemplo, e eu quero não autenticar com certificado digital, e sim com usuário e senha, por exemplo. A gente usa o EPTTLS, onde eu crio um túnel ali seguro, tá? E dentro desse túnel eu troco as credenciais de usuário e senha usando o método PAP que a gente chama. Perfeito? Baseado em certificado do lado do servidor, a autenticação do cliente pode ser certificado ou credencial efetivamente. Eu consigo autenticar a máquina ou usuário também. Perfeito? E a PTIP. Esse é algo mais novo, tá? O pessoal tem visto em algumas implementações, onde a autenticação do servidor baseada em certificado, a autenticação do cliente baseada em certificado ou credencial, né? Usuário e senha ou credencial de máquina. E nesse caso aqui eu consigo autenticar máquina e usuário na mesma transação. Lembra que na primeira vez que eu mostrei o EPPIP para vocês e o TLS, eu tenho a opção de ou máquina ou certificado. Perfeito? Aqui nesse caso eu consigo autenticar os dois, a máquina e o usuário ao mesmo tempo. Da mesma maneira do EAP Fast V2, esse é o protocolo proprietário da Cisco, tá? Onde a gente usa o Security Client para fazer a autenticação de máquina ou usuário integrado dentro do Security Client, perfeito? Ou NConnect. Tá, Wally, como é que é esse protocolo EAP-TIP que você mostrou aí? Basicamente, o protocolo EAP-TIP, pessoal, a máquina vai lá e fala assim, olha, eu quero me conectar usando EAP-TIP. A controladora repassa para o WISE essa informação e o WISE vai mandar as credenciais dele, tá, o certificado digital. Eles vão estabelecer um túnel criptografado, um túnel seguro entre eles ali, tá? E aí, primeiro, eu mando as credenciais de máquina. Quais credenciais são essas? Olha, a minha máquina se chama PC01. O que o WISE vai fazer? Bom, deixa eu validar com o Active Directory se esse PC01 ele é válido. Ou seja, se essa credencial da máquina ela é válida. Perfeito? E essa credencial ela pode ser um certificado ou uma credencial de máquina mesmo, tá? Pode ser um certificado de máquina ou uma credencial de máquina, onde só o credencial da máquina e o AD tem conhecimento da senha, por exemplo. Perfeito? Mandei a credencial de máquina. Quando mandar a credencial de máquina, eu posso jogar o usuário, por exemplo, eu vou ficar aguardando a credencial de usuário. Então, validei a máquina. A máquina autenticou com sucesso? Sim. Qual que é a credencial de usuário? A credencial de usuário é o usuário 01. Opa, então agora eu tenho as credenciais de usuário e de máquina. Eu sei que a máquina está no domínio, eu sei que esse usuário era do domínio também. Então eu tenho a informação da credencial de máquina e usuário. Eu consigo criar a política usando essas duas informações ou usando uma dessas duas informações. Uma vez que eu validei ambos, aí sim eu permito o acesso do usuário na VLAN 80, por exemplo. Então hoje, esse é um método extremamente seguro, tá? Porque eu tenho a autenticação de duas credenciais, a máquina e o usuário na mesma transição, não é somente uma. E essa validação pode ser com certificado de máquina ou certificado de usuário dentro desse túnel também, dentro do EPTIP, tá, pessoal? Tá, White, como é que ficaria a configuração? Então aqui eu tenho um PC 801X, selecionaria EPTIP, tá? E aqui eu colocaria o certificado que eu confio, né? Normalmente a relação de confiança, autenticação de cliente. Eu posso colocar o smart card aqui, autenticação de máquina, tá? Perfeito? E aqui seria a autenticação de usuário. Então, eu estou usando nas duas autenticações um certificado digital. Como é que fica do lado do WISE? Do lado do WISE apresenta para mim autenticação com sucesso. TIP EPTLS. Ou seja, nesse momento eu autentiquei o host, tá vendo? Depois, quando eu autenticar o usuário, ele vai mostrar aqui o usuário, vírgula, o host. Ou seja, agora eu tenho uma validação de ambos, do usuário e a máquina na mesma transação. Então eu tenho uma autenticação muito mais segura. Perfeito, pessoal? Tá, Wellington. E o WISE, eu consigo integrar com o Azure Active Directory? Sim, você consegue. Você consegue integrar com o Azure Active Directory. Então, no AD tradicional, a gente distribui as credenciais via Active Directory, tá? E no caso do Entra ID ou Azure AD, né? A gente pode usar o Entra ID como base de usuários e o Intune também para provisionar o certificado, seja para os smartphones que são gerenciados por essa base, ou seja para os laptops
onde eu uso o Intune como meu MDM ali para controle de políticas dentro desses dispositivos. E aí eu posso, uma vez que eu distribuí esse certificado para os meus equipamentos que são gerenciados pelo Intune, eu posso autenticar eles dentro do Wise diretamente. O Wise pode fazer um double check ali dentro do Entra ID. Tá, Wellington, mas se eu não quiser fazer autenticação via certificado digital, eu consigo autenticar o usuário somente no Entra ID? Sim, você consegue, tá, pessoal? É possível fazer isso. Existe uma configuração do Wise que a gente consegue fazer isso. E aqui tem os documentos com mais detalhes, tá? Integração do Entra ID com o Intune, integração do Wise diretamente com o Azure para autenticação somente com credencial de usuário, que seria com EAP-TTLS com PAP, que eu expliquei para vocês anteriormente. Perfeito? Aqui é um exemplo do Intune distribuindo o certificado para as máquinas, tá? Que seria a estrutura com o Entra ID e com o Intune fazendo essa distribuição. Acesso dos visitantes. Então eu posso ter o acesso de visitante dentro do Wise também, tá? Só um minutinho. E aqui, pessoal, o acesso dos visitantes. Então tem maneiras inteligentes de integrar um visitante, né? Então o Wise ele suporta, pessoal, mais de 1 bilhão de contas de visitantes, tá? Eu consigo autenticar o visitante por um hotspot. O que é o hotspot? Basicamente ele entra lá, vai vir um portal, vai aceitar um termo e vai acessar a internet. No nosso caso, que a gente tem LGPD, não é interessante, né? O outro seria o autorregistro, onde o usuário ele vai se registrar, o visitante ele vai se registrar e ele vai receber a credencial dele via e-mail, pode ser impressa ou pode ser via SMS, perfeito? Nesse caso de registro automático, eu também posso enviar para alguma pessoa aprovar. Por exemplo, eu cheguei no local, estou visitando o João. Vou lá, preencho o formulário, coloco a pessoa que eu estou visitando, é o João, ele recebe um e-mail, ele pode aprovar o meu acesso também. O portal do Wise ele pode ser customizado por idioma e eu posso ter APIs para criar contas de visitantes. Olha, como seria a CPI? Vamos imaginar que eu cheguei no hospital. Eu retirei a senha, por exemplo. Quando eu retirar a senha, eu vou ter lá o meu cadastro, eu vou passar na recepção. Quando eu passar na recepção, eu automaticamente, no próprio sistema da recepção, ele vai lá no Wise e cria uma conta de visitante. Aí eu posso informar a pessoa que, olha, a sua conta de visitante é o seu nome e a sua senha é a sua senha é a senha que você pegou, o número da senha que você pegou. Então você consegue criar esse tipo de automação, tá? E o outro caso é você chegar na recepção e pedir um acesso à internet, ela imprimir ou te mandar a credencial via SMS. Perfeito? Hotspot. Cheguei no local, vou ver uma política ali, vou me conectar, vou salvar. Final do dia eu desconecto aquela pessoa. No caso do Brasil é raro a gente ter esse tipo de acesso, tá, pessoal? No caso do Brasil é mais comum a gente ter um login, uma senha por uma questão de LGPD. Fiz o autorregistro. Vou me registrar, coloquei lá nome, e-mail, CPF, telefone. Eu posso receber essa credencial via SMS ou e-mail, tá? Depois eu faço o login no portal ou eu faço o login automaticamente, sem precisar voltar para a tela de usuário e senha, tá? O Wise permite isso também. Autorregistro com aprovação dos sponsors. Cheguei no escritório corporativo, tem uma política de segurança. Vou lá, me registro e durante o registro eu basicamente coloco o nome da pessoa que eu estou visitando, tá vendo? O nome e o e-mail dela. O Wise vai mandar um e-mail para essa pessoa e essa pessoa vai clicar no link e vai aprovar. Uma vez que ela aprovar, eu posso receber um SMS com as minhas credenciais ou um e-mail falando: ó, seu acesso foi aprovado, aqui estão suas credenciais. Perfeito? Tem várias formas de fazer. Como é que é o fluxo do portal de visitantes? Então eu cheguei com o meu smartphone lá, vou me conectar ao SSID de visitantes, tá? Quando eu me conectar ao SSID de visitantes, a controladora vai fazer um redirecionamento para o Wise, vai jogar para o Wise, e o Wise ele vai devolver o portal dele. Quando o Wise devolver o portal dele, ele vai mostrar uma URL lá. Essa URL, pessoal, tem que ser um certificado confiável também, para o smartphone não ter erro, senão vai apresentar aquele erro de certificado. Uma vez que eu mandei o portal para o dispositivo com o meu certificado, o dispositivo vai confiar ou não. Vai confiar principalmente se for público, né? Aí ele vai, por exemplo, fazer o seguinte, vai se registrar naquele portal. Se tiver outro registro, ele vai se registrar, pode receber o acesso automático. Se não, ele pode colocar o nome da pessoa, a pessoa validar e liberar o acesso. Então tem várias, ou ele vai receber um SMS, tem várias formas de fazer, como eu expliquei para vocês anteriormente. Uma vez que o dispositivo fez todo esse processo, o Wise vai lá e joga esse dispositivo
para uma VLAN de visitantes, por exemplo, ele vai fazer algo que a gente chama de COA, Change of Authorization. Então, onde eu me conectei, fiz o registro, eu falo para a controladora, olha, Change of Authorization, mudança de autorização. A controladora vai desconectar, reconectar aquele dispositivo e jogar ele numa VLAN de visitantes ou jogar ele numa CL que ele não tem acesso a nada dentro da infraestrutura. Então, tem várias formas de... Aliás, basicamente essa seria a forma de tratar um visitante usando a nossa estrutura. Bom, por último, MAC Address Bypass. Tem uma impressora, essa impressora se conectou ao switch. Ela não tem 802.1x, por exemplo. O que vai acontecer? Então ela vai compartilhar o switch ele vai compartilhar as credenciais de MAC address dela para o WISE. O WISE, por sua vez, vai validar a sua base interna, que pode ter um MAC address cadastrado lá, e vai liberar o acesso da impressora para a VLAN 50. Isso poderia ser uma câmera, poderia ser outros dispositivos, tá, pessoal? Da mesma maneira, aliás, de uma forma mais avançada, a gente tem o Profile. O que é o Profile? Além do MAC address, eu consigo fazer um perfilamento daquele dispositivo. Então, vim com uma impressora, vim com uma câmera, vim com o dispositivo de OT, ou vim com o smartphone, porque isso vale tanto para o Wi-Fi quanto para o cabeado, tá? Eu quero me conectar a essa rede. Opa, esse dispositivo não tem 802.1x, ou esse dispositivo tem 802.1x, e eu preciso saber se ele é um dispositivo da Apple mesmo, ou se ele é um Android mesmo, para se conectar nessa infraestrutura. Para, por exemplo, eu não permitir uma máquina corporativa na rede de mobile, por exemplo. Então, eu mando a informação para o WISE. O WISE falou, opa, deixa eu validar os dados internos para ver se eu conecto com esse dispositivo. Opa, eu verifiquei que nessa política eu tenho que saber que essa é uma impressora do modelo X. Ele vai receber mais informações de DHCP, HTTP, via radius e vai identificar que de fato é uma impressora da Ricoh. E essa impressora da Ricoh, ela tem que receber a VLAN 50. Se ele não tiver certeza, pessoal, que de fato é uma impressora, ele vai basicamente mandar ali um deny access. Bom? E por último, o TrustSec, que é a microsegmentação que eu expliquei para vocês, que é justamente eu conseguir distribuir quando o dispositivo se autentica na infraestrutura wireless cabeada ou Wi-Fi, eu consigo fazer uma classificação. E essa marcação ela é propagada dentro da infraestrutura. Isso faz com que eu não precise me preocupar qual que é o IP daquele dispositivo mais. Eu consiga basicamente saber qual que é o destino dele, qual que é o grupo de destino, qual que é o grupo de origem. Eu consigo fazer uma política dentro do meu switch, dentro do meu access point, uma política lateral que a gente tem controle lateral. Isso a gente chama de microsegmentação. O usuário A não fala com B dentro da mesma infraestrutura. Isso faz com que a gente evite a propagação de malware dentro da infraestrutura, por exemplo. Perfeito? Então, para fechar aqui, pessoal, próximo vídeo a gente tem posicionamento e os modos de operação dos APs. Então, vou falar o modo local, modo Flex Connect, modo Mesh, modo Sniffer, falar um pouco do modo Fabric, para vocês entenderem as diferenças, tá? E uma base conceitual importante. Depois eu vou falar um pouco das configurações, Policy Tag, Site Tag, RF Tag, do funcionamento da arquitetura dentro das controladoras 9800, tá? Então, agradeço mais uma vez vocês. E tá legal, né? Mas e você? Já se inscreveu, deu like, já compartilhou com seus amigos? Tenho certeza que esse vídeo foi muito produtivo para você. Com certeza vai te ajudar muito aí nos seus projetos, no entendimento da base conceitual do funcionamento da autenticação em todos os X, da autenticação via MAC address, do Profile, da autenticação com Active Directory. Então dê o like, comenta, compartilha aí e se inscreva no canal. Mais uma vez, muito obrigado a vocês e tchau, tchau.